Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Sou a professora Eloina Lima, estou mais uma vez aqui com vocês com o nosso componente língua portuguesa. Hoje nós veremos, nosso objeto de conhecimento é as orações subordinadas adverbiais, tá? Vamos aqui fazer uma breve revisão sobre as orações subordinadas. É aquele período onde nós temos uma oração principal e que nós temos uma oração subordinada que vai completar a oração principal para que haja um sentido completo no período. Então, nós temos uma oração principal que requer um complemento. Esse complemento será a oração subordinada que vai completar o sentido da oração principal, certo? Ela vai se subordinar à oração principal. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as orações subordinadas adverbiais, né? Já vou pedir para que nós temos aqui as nossas 9 classes, né, adverbiais. Já quero pedir desde já que vocês não se assustem, é algo bem simples. A gente está aqui para descomplicar para vocês. Então vamos lá. Uma delas, no caso das orações adverbiais, tem sentido próprio e independente. A gente está falando aqui ainda sobre as orações coordenadas e subordinadas, onde uma vai depender da outra, tá? As orações coordenadas quando elas são independentes e as orações subordinadas quando uma depende da outra. Então vamos lá. Nós temos aqui as orações subordinadas adverbiais. Elas vão se dividir em 9 subtipos. Causais, condicionais, finais, temporais, integrais, comparativas, concessivas, consecutivas e proporcionais, né? Então, a gente lembra que o advérbio ele tem, dentro da língua portuguesa, a função de modificar, né, a situação do verbo, do próprio advérbio e também dos elementos que vêm próximo, que compõem aí a oração. Então, a gente vai aqui ver sobre as orações subordinadas causais. Quando eu falo em causais, dá a ideia de quê? De causa. Então, quais são as conjunções que a gente utiliza nas orações subordinadas que dão a entender que são de causa? Porque, o pois, como, por quanto. E nós temos também algumas locuções que a gente utiliza. Visto que, pois que, já que, por isso que, uma vez que. Vamos analisar aqui esse exemplo. Não sair de casa. Nós temos aqui a nossa oração principal. Não sair de casa. Oração, porque nós temos aqui o verbo sair. Não sair de casa. Porque o tempo arrefeceu. Não sair de casa porque o tempo arrefeceu. Qual foi a causa pelo qual aqui o sujeito aqui da primeira oração não saiu de casa? O tempo arrefeceu. Então, o porquê ele é a conjunção que está ligando a oração subordinada à oração principal e ele está aqui numa função de causa. Houve um motivo pelo qual o sujeito da oração principal não saiu de casa. Por isso que a conjunção ela é causal. Vamos aqui para outra. Orações subordinadas condicionais dão ideia de condição. Também é que a gente pode chamar de opção, uma condição. Qual é a conjunção que a gente mais utiliza nesse tipo de oração subordinada? O se. Ele dá uma ideia de condição. Vamos aqui analisar outras locuções que a gente utiliza. A não ser que, desde que, uma vez que, contanto que, salve-se, exceto se. Olha só esse exemplo. Se o inverno não viesse, o rouxinol cantaria sempre. Então, olha só. O rouxinol cantaria sempre. Se a gente for fazer aí a inversão, o rouxinol cantaria sempre a nossa oração principal. Só que o que acontece? Nós temos um se, que dá a ideia de uma condição. Ele só cantaria sempre se o inverno não viesse. Então, tem uma condição pelo qual o rouxinol ele iria sempre cantar. Qual é? Se o inverno não viesse. Então, nesse caso aqui, o se ele está dando uma ideia de condição. Para algo acontecer, outra coisa também, no caso aqui, deveria não acontecer, que era o caso do inverno não vir. Por isso que nós chamamos de condicional.
Nós temos aqui as orações subordinadas finais. Ela dá a ideia de quê? De uma finalidade. Ideia de finalidade. Nós temos o que, também uma conjunção que dá a ideia de finalidade. Nós temos as locuções para que e a fim de que. Olha só essa frase. Os médicos fazem tudo. Oração principal. Para que os doentes melhorem. Então, a gente tem uma oração subordinada aqui. Olha só que a gente, falando em finalidade, nós temos aqui, os médicos fazem tudo. Tudo. Para que os doentes melhorem. Então, qual é a finalidade? Qual é a finalidade aqui? Onde é que a gente pode encontrar? O para quê. Por quê? Porque dá-nos a entender que os médicos eles estão dispostos a fazerem tudo para que os seus doentes melhorem, os seus pacientes melhorem. Então, é uma finalidade. Tem uma finalidade pelo qual os médicos estão fazendo tudo. Que finalidade é esta? Os doentes melhorarem. Então, o para que está sendo utilizado aí, né, nessa oração subordinada como uma condição de finalidade. Nós temos aqui as orações subordinadas temporais. Elas dão ideia de tempo dentro da oração. Quais são as conjunções que a gente utiliza como sendo parte aí desse tipo de oração? O quando, enquanto, apenas, mal, antes que, as locuções, depois que, desde que, à medida que, até que. Olha só, os rouxinóis cantam, oração principal, quando o tempo aquece. Nós temos a oração subordinada. Os rouxinóis cantam quando? Quando o tempo aquece. Observa que esse quando ele está dando ideia de tempo. É todo o tempo que os rouxinóis cantam? Não. Como é que a gente identificou? Porque ele utilizou aí, ó, quando o tempo aquece. Então, é só nesse tempo aqui que essa ação da oração principal vai acontecer. Então, observa que o quando ele está dando ideia de tempo. Quando a ação irá ou acontece, né? Irá acontecer ou acontece. Nós temos as orações integrantes. Elas exercem função de sujeito ou de complemento direto. Então, olha só, nós utilizamos também o que e o se. É interessante que a gente aqui perceba que o que e o se, como a gente viu em outros tipos de advérbios, é interessante que vocês dizem, mas o que ele não era relativo, o que ele também não faz parte aí dos outros advérbios, mas aqui a gente tem como identificar por causa do contexto da frase. É a mesma questão do se, né, que está na posição também de condicional. Aqui o se ele também pode ser integrante. Então, o que é ideal? Que a gente analise o todo, analisemos a frase inteira para que a gente saiba em qual contexto eles foram colocados. Exemplo, é necessário que eles cantem. É necessário que eles cantem. Observe que a gente viu nas orações subordinadas também, né? Esse que eles cantem, nas substantivas, esse que ele está dando também referência, né, na oração subordinada, lugar de sujeito. É necessário. Observa que começou com o é, né, um verbo de ligação. É necessário. Se a gente vencer, que eles cantem. Então, quando você não puder identificar um sujeito na primeira oração, ele vai estar na segunda oração, na oração subordinada. Que eles cantem. Então, esse que ele também é um termo integrante que, nesse caso, está dando ideia de quê? De sujeito da oração. Sujeito da oração. E nós temos aqui as orações subordinadas comparativas. As comparativas dão ideia de quê? Comparação, né? Fazer comparação entre termos, elementos. Quais são as conjunções que a gente utiliza para identificar esse tipo de oração comparativa? O como, conforme, o que, segundo consoante, qual ou quando antecedido de tal, assim como, bem como, mas, mais no caso do que, menos do que, tão como, tanto como, conforme assim, consoante assim, segundo assim e ao passo que. Observemos aqui esse exemplo. Demorei mais tempo do que era minha intenção. Quais são os termos que estão sendo aqui comparados? Demorei mais tempo
do que esse do que está fazendo a comparação do tempo que no caso aqui foi identificado. Demorei mais tempo do que era minha intenção. Mais e do que. Observa que eles estão destacados, eles são utilizados aqui para fazer um termo comparativo. Um está comparando ao outro. Eu demorei mais tempo do que era minha intenção. Então, a gente identifica aqui, nesse caso, onde está sendo feita aí a comparação, certo? Naquilo que faz referência à primeira oração. Nós temos as orações subordinadas concessivas. Elas exprimem uma ideia de concessão, um fato que se opõe ao que foi expresso na oração anterior. Quais são as conjunções para esse tipo de oração? O embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, de modo que, de forma que, de sorte que, por mais, né, menos ou muito que. Então, olha só esse exemplo. Vou ao cinema, mesmo que chova. Embora esteja a chover, vou sair. Onde está a ideia de oposição aí? Ó? Vou ao cinema, mesmo que chova. Então, o que é que infere aqui nessa oração? Onde é que está o contraste aqui, no que foi dito, na expressão que foi dita? Que, pela ordem, ela não iria ao cinema se, no caso, chovesse. Mas aí, onde é que está a contradição? Que mesmo que isso aconteça, ela vai ao cinema. Olha a outra. Embora esteja a chover, vou sair. Né? Pela ordem, onde é que está havendo aqui, no caso, a contrariedade aí dos fatos. Embora, né, esteja a chover, ela não vai deixar de ir, de sair. Então, aí está a contrariedade do termo que veio sendo dito anteriormente. Nas orações subordinadas consecutivas, elas exprimem uma consequência, né, relativa a um fato que foi relatado na oração subordinante, que a gente diz oração principal. As conjunções que nós utilizamos, o que, antecedido de tal, tão, tanto ou tamanho, e as locuções de maneira que, de modo que, de forma que e de sorte que. Observemos aqui o exemplo. Ontem fez tanto calor que as pessoas não podiam andar na rua. Então, olha só, consequência. Ontem fez tanto calor que as pessoas não podiam andar na rua. Qual foi a consequência de haver tanto calor? Dito aí na oração principal. Que as pessoas não podiam andar na rua. É uma consequência. Quais são as conjunções que a gente observa que faz referência a esse termo? A esses termos referentes às orações subordinadas consecutivas. O tanto e o que. Tá? Nós temos também as orações subordinadas proporcionais. Quando eu falo em proporcionais, dá a ideia de proporcionalidade. Proporção, medida. Então, olha só, conjunções que utilizamos. A proporção que, a medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos. E as locuções, contanto que, apesar de, à medida que, a fim de que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, uma vez que e de maneira que. Vamos observar aqui no nosso exemplo onde há a proporção. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Onde está a questão da proporcionalidade? À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. A questão aqui de inferirmos essa oração é que quanto mais o tempo vai passando, à medida que ele vai passando, quanto mais tempo ele vai passando, mais as pessoas vão se distanciando. É a mesma proporção. Quanto mais um vai passando, o outro vai se distanciando. Por isso que a gente utiliza até a expressão mesmo à medida. Então, a gente, utilizando alguns termos, a gente já dá a ideia de proporção. É tal e qual no segundo exemplo. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Se eu fosse fazer uma substituição para menos, quanto menos estudava para a prova, menos confiante ficava. Observa que nós temos o mais e o quanto mais. Então, eles dão ideia de proporção. À medida que uma coisa acontece, a outra também acontece. Por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, consultem o livro de vocês e peçam a ajuda dos professores de vocês. Até breve, pessoal. Tchau!